E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar a fundo e desconstruir uma das plantas mais comentadas e ao mesmo tempo mais complexas do mundo, a cannabis. Só que a gente não vai olhar para ela só como uma planta, e sim como um sistema biológico fascinante e uma fábrica química super sofisticada. Essa citação já dá o tom, né? É um convite para a gente deixar de lado qualquer ideia pronta e olhar para a cannabis com outros olhos, com a curiosidade de quem descobre algo pela primeira vez. E é exatamente essa a nossa proposta aqui. Então, bora pro nosso roteiro? A gente começa vendo a versatilidade da planta, depois faz um tour pela anatomia dela, mergulha na química, entende como a gente, os humanos, moldamos tudo isso e, por fim, como os produtos finais são criados. Para começar, vamos quebrar um mito. Cannabis não serve para uma coisa só. Muito pelo contrário. Por milênios, ela foi uma das plantas mais versáteis e importantes para a civilização. Pensa só, por milhares de anos, a mesmíssima planta foi cultivada para três coisas completamente diferentes. De um lado, fibras super resistentes usadas em cordas e tecidos. De outro, um óleo de semente super nutritivo. E, por fim, como uma fonte medicinal super complexa, um verdadeiro tesouro farmacológico. Agora, que tal um tour pela planta? A gente vai ver parte por parte para entender como cada pedacinho dela contribui para esses usos tão diferentes. Vamos começar por baixo. Literalmente. As raízes, claro, são essenciais para a planta. Dão sustentação, buscam água e nutrientes. Mas e para nós? Bom, quando o assunto são os compostos famosos da cannabis, as raízes têm níveis baixíssimos. É por isso que, hoje em dia, elas são praticamente ignoradas nas aplicações modernas. Subindo um pouco, a gente chega no caule. É daqui que vem a fibra de cânhamo, aquela super forte, usada para fazer cordas, velas de navios e tecidos. Mas, na parte química, a história é a mesma das raízes. Quase nada daqueles compostos que a gente vai ver mais para frente. As folhas, claro, são os painéis solares da planta, o motor da fotossíntese. E sim, elas até têm um pouquinho daquela resina valiosa, mas a diferença de concentração é brutal. A quantidade de canabinoides nelas é de 18 a 20 vezes menor do que nas flores. Fica bem claro onde a mágica acontece de verdade, né? E as sementes? Bom, o papel delas é totalmente outro: reprodução e nutrição. E aqui tem um ponto super importante. As sementes em si não produzem canabinoides. Se a gente encontra algum traço nelas, é por contaminação da resina das flores durante a colheita. O verdadeiro valor delas está no óleo supernutritivo que elas produzem. Ok, já exploramos as outras partes, então agora vamos focar na parte mais rica e complexa, quimicamente, a flor. É aqui que a coisa fica séria. Vamos dar um zoom e ver o que acontece no nível microscópico. A pergunta que guia a gente agora é: se não vem da folha ou do caule em grandes quantidades, o que exatamente na flor produz essa química toda? A resposta está em estruturas minúsculas. Apresento a vocês os tricomas glandulares. Pensem neles como mini fábricas químicas que cobrem as flores. São eles que produzem e guardam a resina cheia de canabinoides, terpenos e tudo mais que torna a cannabis tão conhecida. E a maior concentração rola nas flores femininas que não foram polinizadas. E como essas fábricas funcionam? É um processo bioquímico bem elegante. Tudo começa com dois precursores que se juntam para criar o canabinoide mãe, o CBGA. A partir daí, enzimas diferentes transformam esse CBGA nas formas ácidas dos canabinoides, como o THCA. O ponto-chave aqui é que a planta não produz THC direto da fábrica. E aqui entra o passo final, que geralmente depende da gente: a descarboxilação. Basicamente, é esquentar a planta. Esse calor transforma o THCA, que não é psicoativo, no famoso THC. Ou seja, sem calor, a química e os efeitos são totalmente diferentes. Agora que a gente já entendeu a biologia da planta, vamos dar um passo para trás e ver como a intervenção humana funciona como uma espécie de gerente de fábrica, direcionando e otimizando a produção química dela. E o ambiente de cultivo faz toda a diferença. De um lado, o cultivo indoor, que é um ambiente totalmente controlado, quase um laboratório. Isso permite clonar as plantas para ter consistência genética e geralmente resulta em maior potência. Do outro lado, o cultivo outdoor, que fica à mercê da natureza, o que acaba gerando mais variação. Resumindo, é como se os produtores tivessem 4 grandes alavancas de controle. Primeiro, a genética, que define o que a planta pode fazer. Depois, o cultivo, que ajuda a planta a atingir esse potencial. Aí vem a colheita e a cura, que refinam o perfil químico. E por fim, a extração,
que concentra o que interessa. Cada passo desses é decisivo. Chegamos na etapa final, como a planta bruta vira um produto concentrado. É aqui que toda aquela química que a gente viu antes é isolada e purificada. Para sacar o poder da extração é só olhar estes números. Uma flor normal tem, em média, uns 25% de canabinoides. Parece bastante, né? Mas se a gente usa um método simples para separar os tricomas e fazer o kiff, essa concentração dá um salto para mais de 60%, a potência mais do que dobra. Mas nem tudo são flores. O processo tradicional de secar e curar a planta é ótimo para armazenar, mas acaba sacrificando os compostos mais voláteis e aromáticos, os terpenos. Isso quer dizer que o perfil químico de uma flor seca é diferente do perfil da planta viva. E isso tudo nos traz de volta aquela ideia do tesouro farmacológico negligenciado. A cada passo, da genética até a extração, a gente descobre mais sobre o potencial químico imenso dessa planta. Um potencial que a gente ainda está só começando a arranhar a superfície. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? A cannabis não é uma coisa estática. É um sistema complexo que a gente só agora está aprendendo a entender e a moldar. Conforme a ciência avança, o futuro dessa planta e da sua química se torna uma fronteira aberta e fascinante. Valeu pela companhia.